Salve, salve minha gente, aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. Vamos falar com o pessoal do segundo ano? Vamos falar sobre os Libertadores da América. Nós temos duas figuras que eu considero muito importantes quando falamos da libertação das colônias americanas da metrópole espanhola. Seriam Simón Bolívar e San Martín. Rodrigues se encarregou da educação de Simón Bolívar quando ele ainda era menino. Órfão de pai e mãe aos 9 anos, o tutor o entregou ao mestre sem muitas expectativas, porque, a seu ver, o pequeno Simón Bolívar era magrinho, travesso, respondão e não aprendia nada. Simón Rodrigues vai se tornar mestre e pai de Simón Bolívar. Vai ensinar a ele a natureza, a vida, os valores da democracia, os valores de que o homem é basicamente bom e que a sociedade o perverte. Simón Rodrigues é um caso único e vai produzir um caso único, que é Simón Bolívar. Quando Bolívar completou 16 anos, foi enviado a Madrid para completar seus estudos e se relacionar com a corte. Na corte, Bolívar era companheiro de jogos do príncipe de Astúrias, o futuro Fernando VII. Um dia, por acidente, bateu na cabeça do príncipe, que ficou muito aborrecido. Anos mais tarde, Bolívar diria o seguinte: quem podia imaginar que este incidente era um presságio de que eu ia tirar dele a joia mais valiosa de sua coroa? Sob a influência do mestre Rodrigues, Bolívar tomou a decisão de lutar pela independência da América Latina, a joia mais valiosa da Espanha. De volta à Venezuela, Bolívar lutou durante 14 anos e participou de 427 combates, perdendo a saúde e toda a sua fortuna nas campanhas. Em seus feitos, percorreu a pé, de mula ou a cavalo, mais de 90 mil quilômetros, o equivalente a 2 voltas e meia ao redor do mundo pelo Equador. Foi, em seu momento, o herói mais conhecido da América do Sul, por várias razões. Principalmente algo que é sempre muito admirado na América Latina, em especial na Venezuela, quando a guerra, que é a coragem física de um homenzinho de Caracas, né? E que se empenhava e vivia a mesma vida de privações e perigos de seus soldados camponeses que mal tinham uma roupa qualquer para vestir. Finalmente, em 1825, o continente foi libertado. A Grande Colômbia se estendia do Caribe até a fronteira argentina. Mas seus sonhos de unidade não durariam muito. Cansado das lutas, desgostoso com as guerras civis e com a saúde abalada, Simón Bolívar renunciou à presidência em maio de 1830 e saiu de Bogotá com a intenção de ir para a Europa. Depois de um fim penoso, morreu em 17 de dezembro de 1830. A relação de Bolívar com os venezuelanos em geral é uma relação estranha, difícil. Ele é o pai da pátria, o fundador da pátria, mas não há uma relação de culpa, porque ele sempre nos fez sentir e nos mostrou que o traímos de certa forma. Que Bolívar morreu no exílio, porque nós o mandamos embora, porque não respondemos heroicamente ao exílio dele e não cumprimos o grande sonho dele. Muito sabemos de Simón Bolívar, mas quase nada sabemos de seu mestre, Simón Rodrigues, cujas lições ainda não foram sequer ouvidas. Esse foi um homem a quem devemos glorificar, Simón Rodrigues. Esse sim merece mais estátuas do que todos os heróis. Aqui, no Panteão Nacional, estão os restos de Simón Rodrigues junto com os de Bolívar. O libertador chegou a escrever uma carta ao mestre, na qual agradecia ter formado seu coração para a liberdade, para a justiça, para o grande e para o belo. E dizia que havia seguido o caminho que ele, Simón Rodrigues, havia indicado.
Claro que tem muitos outros, no entanto, eles são muito importantes. Vamos ter um videozinho agora no canal falando muito, né, sobre a importância deles nas campanhas de libertação da América. Aqui descansam o general José de San Martín e o soldado desconhecido da independência. Ele é o maior herói da independência argentina, sem nenhuma dúvida, e um dos maiores heróis da independência latino-americana. Viveu poucos anos na América do Norte, na infância, e foi para a Espanha, onde entrou para o exército espanhol. Quando San Martín soube da formação do primeiro governo local no vice-reino do Rio da Prata, em 1810, ele sentiu uma espécie de chamado do destino. Considerou então que seu destino e seu papel estavam na América para apoiar essa iniciativa, que ainda não era a independência. Lembre-se de que a independência só veio em 1816. Em 1816, enquanto se preparava para sua façanha mais heróica, a travessia dos Andes, San Martín escreveu: "O que me tira o sono não é a oposição de meus inimigos, mas atravessar as montanhas." Não era para menos. San Martín sofria de úlceras e asma e suportou temperaturas de 30 graus de dia e 10 graus negativos à noite. Usando mulas ou a pé, ele liderou uma força de 5.400 homens, que levou através da cordilheira, avançando menos de 30 km por dia, em passagens que não tinham mais do que 50 centímetros de largura e a 5.000 metros acima do nível do mar. Foi como caminhar pelo terraço de um prédio de 1.230 andares. Os monarquistas tinham 3 vezes mais soldados, mas não cobriam os pontos de acesso ao Chile, porque achavam que cruzar essas passagens era impraticável. Ele tinha uma ideia da macropolítica, da política continental, como pouca gente da época tinha, não é? E devia estar um pouco louco, um pouco messiânico para pensar que daria certo ou não o faria, não é? Quem leu os escritos de San Martín e o acompanhou, vê nele muito claramente a ideia de que primeiro vamos libertar o continente, depois nos matamos uns aos outros, mas disso eu não vou participar. Isso é muito coerente com sua retirada para o Peru, onde se deu o famoso encontro de San Martín com Bolívar, em Guayaquil, e onde afinal San Martín saiu do cenário. Não havia lugar para os dois, disse isso com muito tino. E ele saiu, voltou ao Chile, dali para as Províncias Unidas e finalmente ao seu longo exílio da Europa. Ele preferiu sair da América a ver uma guerra civil. Esses líderes que sacrificam seus momentos de glória por alegria social já não existem. São um grande exemplo. Dom Quixote dizia ao seu escudeiro Sancho Panza que pela honra e pela liberdade podemos e devemos arriscar a vida. Os líderes da independência da América Latina e das revoluções que vieram lutaram pela honra e pela liberdade, uma esperança na qual apostaram suas próprias vidas. Unidos. Vamos falar um pouquinho da sociedade espanhola daquela época. A sociedade espanhola, basicamente, né, a sociedade hispano-americana da época, basicamente era formada por espanhóis, filhos de espanhóis, que eram chamados de crioulos, e tínhamos também, né, o pessoal que ficava mais baixo na escala, que eram, né, os moradores, efetivamente, né, os habitantes das Américas, e também os escravos. Simão Bolívar, San Martín e muitos outros libertadores, eles eram filhos de espanhóis nascidos na América. Com a educação iluminista obtida na Espanha, eles voltaram para as Américas com o sentimento de ser independentes da coroa espanhola. Um abraço a todos e bons estudos!